O ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória a mais 130 presos nos atos de vandalismo em Brasília, no dia 8 de janeiro. Os liberados estão sendo monitorados por tornozeleira eletrônica e precisam cumprir uma série de restrições. Paula Lobão tem mais informações. Ô Paula, quantas pessoas ainda estão presas? Porque a gente está vendo, para e passo aí, com o avançar agora desse trabalho da Justiça, que muita gente não deveria ter sido presa. Aliás, a alegação para soltar essas pessoas é que elas não oferecem risco nenhum à sociedade. E sem contar todas as denúncias que acompanhamos desde o começo, e ninguém está negando o fato em si, porque as imagens são muito claras da depredação, do vandalismo. Bom, e também as imagens mostram quem fez aquilo. Fato é que aquele número de presos era absurdo e parece que aos poucos a Justiça está tentando resolver esse problema, que ela própria causou a si mesma. Isso, Piotr, boa tarde para você, boa tarde a todos, inclusive essas 130 pessoas que foram colocadas em liberdade provisória pelo Supremo Tribunal Federal foi justamente com essa conclusão de que elas não oferecem nenhuma ameaça ao processo e nem mesmo nenhuma ameaça à sociedade. E por isso, então, essas 130 pessoas foi concedida a elas a liberdade provisória, elas vão responder o processo em liberdade. Agora, respondendo a sua pergunta sobre quantas pessoas ainda seguem permanecem presas, 310 pessoas, 310 homens e 82 pessoas, 82 mulheres. Então, a gente tem um total aí de 392 pessoas que ainda seguem presas por envolvimento nos atos violentos do dia 8 de janeiro. E até o momento, Piotr, a Procuradoria-Geral da República denunciou 919 pessoas por incitação pública ao crime e também por associação criminosa. Dessas 919, 219 também vão responder por crimes mais graves, como dano qualificado e golpe de Estado. Como eu disse, essas 130 pessoas que foram liberadas para responder em liberdade pelo Supremo Tribunal Federal foi porque ficou constatado que elas não oferecem nenhum tipo de ameaça nem ao processo nem à sociedade, mas, como você já colocou aí, Piotr, elas vão precisar seguir uma série de medidas cautelares, vão precisar obedecer algumas determinações judiciais para que elas fiquem em liberdade, né? E aí uma delas é essa que você trouxe para a gente, que é utilizar a tornozeleira eletrônica. Uma outra medida cautelar é que elas não utilizem as redes sociais, elas não podem também deixar o país, inclusive elas precisam entregar o passaporte num prazo de até 5 dias úteis. Elas também não podem estabelecer nenhum tipo de contato e nenhum tipo de comunicação entre elas, entre as pessoas que estão respondendo o processo em liberdade. E também, além disso, Piotr, essas pessoas denunciadas, elas são obrigadas a se apresentar toda segunda-feira à Justiça. Precisam ir até a comarca de origem, na sua respectiva cidade, porque a gente lembra aqui que tem muita gente que não é aqui do Distrito Federal, então a pessoa vai retornar para o seu domicílio, para a sua cidade de origem. Lá ela precisa se apresentar toda segunda-feira à Justiça, à comarca de sua cidade, para que ela cumpra essa medida cautelar e não tenha essa decisão de liberdade provisória revogada, porque se isso acontecer, é possível que ela volte a ser presa. E também, Piotr, tem ainda uma medida cautelar que elas precisam cumprir relacionada àquelas pessoas que têm algum tipo de autorização de porte de arma, né? Então, qualquer documento de porte de arma que essa pessoa possa vir a ter, esse documento está suspenso, e também aquele certificado CAC, que é o certificado para colecionador, atirador esportivo e também caçador. São muitas medidas cautelares que essas pessoas precisam seguir e obedecer para continuar respondendo o processo em liberdade provisória, e provavelmente os processos com relação a essas pessoas que ainda seguem presos devem ser analisados nas próximas semanas. Agora, Piotr, existem 82 pessoas, 82 mulheres que o Supremo Tribunal Federal entende que a liberdade provisória não pode ser concedida porque essas pessoas, no entendimento do STF, elas representam risco ao processo e também à sociedade. Eu volto com você ao estúdio.